Ora, este é um exemplo de como alguns assaltos se registram na via pública. O Correia, o Sr. Correia, acabou de ser assaltado e o professor Fernando Suíças vai-nos dar, bom dia, vai-nos dar alguns conselhos de como reagir numa situação como esta. Professor, o que é que se aconselha? Se aconselha aqui, como vimos na imagem, o Sr. Correia deixou a mala ir-se embora porque não há uma defesa de evitar o assalto da mala. A defesa do assalto da mala reside na prevenção. Ou seja, o Sr. Correia, antes de sair de casa, pôs o seu dinheiro e os objetos de valor numa bolsa interior que se põe por dentro da roupa, pôs os documentos na bolsa interior e leva a mala com coisas de pouco valor. Ou seja, ao ser assaltado não reagiu, não se magoou e não perdeu grande coisa. Este é o grande conselho contra este tipo de assalto. Não cometeu um dos erros que eu acho que é recorrente e que leva a que algumas pessoas acabem, inclusivamente, feridas pelo impulso que é dado quando o assaltante tenta levar uma carteira, que é resistir. Exatamente. Porque a velocidade da moto, no caso, é superior à velocidade do nosso corpo e se fazemos de algum modo alguma força contrária, podemos ser arrastados pela força da moto. Isso também acontece. É isso mesmo. E normalmente isso é uma reação instintiva das pessoas, que é não deixar levar aquilo que é nosso, que fica ainda mais agravada se a pessoa sabe que tem lá a sua carteira com os documentos, então agarra-se com muita força à mala e depois surgem os problemas que o Jorge falou. Também ir do lado da estrada, a mala também é desaconselhável, não é? Exatamente, foi uma das situações que o Sr. Correia não evitou. Ele ia com a mala do lado da estrada e junto à faixa de rodagem e de costas para o trânsito, ou seja, ele fez uma série de erros seguidos. Deveria ir do outro lado da estrada e com a mala do lado de dentro. Poderia pelo menos ter evitado a situação, ou seja, digamos que ele facilitou a situação. Não se preveniu o suficiente. Exatamente. Professor, pedi-lhe agora que, com a presença do Correia, que desse mais dois exemplos de abordagens que não serão, com certeza, amigáveis. Não, certeza que não, mas vamos agora, De cá. O Sr. Correia está de costas, vamos imaginar duas situações, duas abordagens por trás, em que, como falámos nas outras semanas, não se pretende que o Sr. Correia me neutralize, eu sou o assaltante, mas só que provoque uma situação de fuga para se ir embora e para surpreender o assaltante. Uma primeira situação, uma pega no ombro, em que o puxo para lhe fazer qualquer coisa e ele, vamos fazer mais uma vez lentamente, é muito simples, se a prisão for forte, este movimento com a axila agora forte para baixo faz uma espécie de uma chave do pulso e eu sou obrigado a largar. A partir daqui o Sr. Correia surpreendeu totalmente e de preferência foge. Um grito ou faz alguma coisa. Exatamente. Sim. A outra situação, com o braço do outro lado, as coisas mudam sempre de acordo com os lados que têm os braços, uma situação de braço cruzado em que ele vai fazer uma situação semelhante e vai fazer a tradicional chave. Chave é uma torção, uma alavanca no cotovelo, muito dolorosa aqui, ele vai fazer um bocadinho mais rápido. O seu assaltante é completamente surpreendido, ele provoca uma dor forte e larga, não vai continuar a ação. Se for com os dois braços? Se for com os dois braços, agora eu vou só explicar ao Correia para ele depois repetir. Um estrangulamento, por exemplo, com os dois braços, com força no pescoço. Já fizemos num programa uma situação parecida, mas uma situação ainda mais eficiente e muito simples, mesmo que a prisão seja forte. Com o braço ele vai fazer uma espécie de corte, baixa o corpo e faz uma espécie de uma rampa. Exatamente. Ou seja, não vai contra ele está a fazer força para cá e corta. Aproveita a força que é exercida pelo agressor, não é? De forma muito simples. Correia, muito obrigado. Sei que estão aqui mais dois senhores para nos ajudarem noutros exemplos. Neste caso concreto, o que é que vai acontecer ao senhor Fernando? Sr. Fernando, eu faço sempre uma pequena nota introdutória que o Sr. Fernando, o Sr. Afonso e o Sr. Correia não são meus alunos, às vezes há pessoas que pensam que eles treinam comigo. Sim. Nós aprendemos isto agora, porque é sempre a transmitir a ideia de que é fácil. Eles são as há essa ideia, disso. não é? Há essa ideia. Isso para mim é fundamental. Dizer às pessoas que é fácil e que devem treinar ou através do livro, ou inscrevendo-se num ginásio da zona onde moram. Isto é fácil de fazer. O livro pode encomendar-se pelo seu endereço eletrónico, que é? Exatamente, que é o site www.defesapessoal.com e o livro foi feito exatamente para que as pessoas possam treinar sozinhas, com amigos e em casa. Muito bem, e agora? Vamos ver então, estudámos aqui a mesma situação com algumas soluções, que é uma abordagem lateral, em que, por exemplo, estamos a falar de idosos, foi esse o desafio que lançaram, em que se dá um abraço, tipo amigável, entre aspas, para conduzir a pessoa, de uma forma simples, não há aqui nada de complicado. Isto não é fácil, arranjamos aqui maneira de dar um som. Se a pessoa está apertada aqui, fica meio assustada, não sabe o que é que há de fazer, tem aqui um caminho livre, ele está encostado a mim, só está preso aqui, dá um passo lateral. E saiu daqui, é muito simples, as coisas mais eficientes às vezes... Deu uma volta, não é? Deu apenas uma volta. Exatamente. Se complicarmos um pouco mais, ou seja, se for fechar, por exemplo, se fechar, ele teve um cuidado extra, que foi
subir este braço, é uma coisa que se pratica e que se treina. O que é que acontece? Ganhou aqui um bocadinho de espaço para pôr a outra mão e agora vai fazer força na direção da minha abertura. Garanto-vos que estão a fazer força aos dois. Sim. Garanto-vos. Para terminar, uma situação que ainda me parece mais simples, normalmente, no meu caso, que sou mais alto que o Sr. Fernando, a situação ainda fica mais simplificada, ou seja, eu seguro, ele teve o mesmo cuidado, se subir a mão, aperto com força e o que é que ele vai fazer? Fazer um movimento tipo despir uma camisola. Ele baixou-se, levantou os cotovelos e eu não estou à espera. Procurou os passos, não é? Exatamente. E em defesa pessoal o aspecto da surpresa é sempre muito importante. A pessoa não está à espera da reação e fica sempre muito surpreendida. O que se passa a seguir depois depende de muitos fatores, não é? Claro, Mas claro. os primeiros ganhou também incluídas por aí. Com armas, nada, não vamos falar para já em armas. Não falamos nesta ocasião. Muito obrigado. Pedi-lhe, para finalizarmos esta nossa sessão de defesa pessoal, que exemplificássemos então com o Afonso. Soares. É uma situação simples, com uma solução só. Vamos imaginar que ele é abordado com uma gravata, chamada gravata. O que acontece com a gravata? O braço à volta do pescoço e antes dele fazer aquilo que estivemos a preparar, se a gravata ficar fechada, 10, 15 é o mais segundos, corrente, não é? 10, 15 segundos a pessoa começa a desfalecer com a falta de oxigênio no cérebro. Um movimento defensivo parecido com o que fez na situação anterior, ele sobe também o pulso, ou seja, com este pulso, só um minuto já agora, trava a gravata e agora vai segurar a mão, começar a torcer o pulso, tira a cabeça da situação perigosa e agora vai torcer aqui, torce e já magoa. Eu reparei que houve uma preocupação da parte deste nosso amigo de colocar o polegar em determinado ponto da sua mão. Exatamente, bem observado, Jorge. Ou seja, o segredo das chaves de pulso normalmente funcionam assim, os dedos da mão na parte da frente, o polegar nas costas da mão, a outra mão depois vai ocupar uma situação semelhante, que é a situação mais vantajosa para rodar. Isso. Fazer um movimento de rotação. Muito bem. E noutro tipo de chaves é sempre isto que acontece, polegares nas costas da mão. Pergunto-lhe, e se, seguro no microfone, se faz favor, se o movimento for este? Podemos tentar também. Vou pedir que me estrangule a mim. Há aqui 2 pontos, penso que já falámos cá nisto uma vez. Acima do cotovelo há um ponto sensível muito forte, muito sensível, em que a dor é muito intensa. Não sei se o Soares já está a sentir. E de maneira. Ou seja, ele como não está habituado a este tipo de coisas, já estava aflito, e ele como não está habituado a estas situações, quando começa a doer, normalmente avisa-se a outra pessoa com 2 toques, ou diz, já chega. Claro. Ou seja, esta pressão neste sítio, acima do cotovelo, ligeiramente acima do cotovelo, não é que seja por si só autossuficiente, mas provoca surpresa nele para eu me conseguir libertar. E depois não se importa de levantar a sua camisa só para nós mostrarmos, porque estamos a levantar a sua camisa no braço. Não vale a pena despir-se. Se fosse uma senhora, ainda podia ser bastante apreciado. Temos aqui o osso do rádio do cúbito, este osso, Sim. um bocadinho é um ponto de referência para se treinar isto. Sim. Deslizar um bocadinho para cima e não fazer uma pressão direta, mas procurar aqui na zona um centro nervoso, certo? Nota-se quando toca lá. É claro que é muito difícil ir logo ao sítio, mas pode-se procurar e treinar e são sempre pontos que podem surpreender, que nos podem ajudar em situações de perigo. O que não será com certeza aconselhável, muito obrigado, meu amigo. Obrigado. O que não será com certeza aconselhável é a reação em caso de utilização de armas. Sim, armas. Principalmente, estamos a falar nos idosos, não é? Exatamente. São mais vulneráveis. Quando se fala de armas, eu até incluiria todas as outras pessoas. Quando se fala de armas, pistolas, armas de fogo, nem pensar, e armas brancas também não, a não ser que a pessoa treine regularmente e tenha um treino muito intenso. Portanto, quando me pedem defesa pessoal para armas, neste tipo de situações, e estamos a falar de idosos, eu digo, não há defesa. Infelizmente fomos assaltados e não há nada a fazer, mas ficámos com a nossa vida e com a nossa integridade física. Não falamos